Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Nessa edição, a gente vai mergulhar em várias notícias quentes do mundo da tecnologia. Vamos começar com a Apple. O Ryan Christoffel, lá no 9to5 Mac, está detalhando o iOS 26. Parece que o visual novo, o tal do Liquid Glass, chega para todo mundo, né? Isso, esse design novo vai para todos os iPhones compatíveis. Mas olha, o grande lance, a Apple Intelligence, aí a história muda um pouco. Muda como? É que muitos dos recursos de inteligência artificial, tipo os mais avançados mesmo, vão precisar dos iPhones mais novos. Bem mais novos. Ah, entendi. Tipo, quais recursos ficam de fora para quem tem um iPhone mais antigo? Bom, a lista é grande, viu? Inteligência visual em captura de tela, sabe? Tradução ao vivo no mensagens, FaceTime, telefone, ações de IA nos atalhos, sugestão e organização automática nos lembretes. Nossa, bastante coisa. E tem mais. Rastreamento de pedido por IA na carteira, os upgrades no GenMode e no Image Playground, que agora integram o ChatGPT. Tudo isso, parece que vai exigir iPhone 15 Pro mais recente. Caramba. Então a experiência completa da IA da Apple vai ser para poucos, pelo menos no começo. Exatamente. A estratégia parece clara, né? Usar a IA para, incentivar a galera a comprar os modelos Pro mais recentes. Faz sentido, do ponto de vista deles, mas pelo menos alguma coisinha nova chega para modelos mais antigos. Sim, sim. Aquele efeito 3D novo na tela bloqueada, por exemplo, vai funcionar a partir do iPhone 12. E o visual Liquid Glass, como a gente falou, é para todos. Mas essa divisão pela IA é, sem dúvida, um ponto-chave dessa atualização. Segmenta bastante os usuários. E falando nesse visual Liquid Glass, o Emerson Alecrim, lá no Tecnoblog, contou uma história engraçada. Parece que a Microsoft resolveu dar uma cutucada na Apple, né? Deu sim. Eles não perderam tempo. Compararam esse design novo com os efeitos translúcidos e tal, com o visual aro do Windows Vista. Lembra dele? Lembro. Nossa, de 2007, né? Faz um tempão. E o que a Microsoft fez? Eles postaram vídeos no TikTok, no Instagram, mostrando a interface do Vista, sabe? Uma alfinetada bem direta no anúncio da Apple. Que figura. A Apple respondeu alguma coisa? Até onde a matéria do Tecnoblog conta, não. Mas assim, a Apple poderia muito bem lembrar que eles já usavam conceitos parecidos lá atrás, tipo na interface Aqua do Mac OS X lá por 2000. Verdade. Sempre tem essa guerrinha de design, né? Mas foi uma boa piada da Microsoft, temos que admitir. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no iOS 26, a Julie Clover, na Mac Rumors, trouxe uma novidade sobre funcionalidade. Parece que vem aí uma ferramenta contra spam de voicemail. Isso mesmo. É uma função para reportar mensagens de voz que você recebe de números desconhecidos e que parecem ser spam. Vai ter um botão novo, Reportar Spam. E como funciona? É tipo reportar iMessage? É parecido, sim. Você clica no botão e o áudio do voicemail é enviado para a Apple analisar. Mas olha só, um detalhe importante. Reportar não bloqueia o número automaticamente. Ah, não bloqueia. Pensei que sim. Não. Pelo menos não de cara. É mais uma ferramenta para ajudar a Apple a identificar e combater o spam, né? Faz parte de um esforço maior que inclui também filtros melhores no app Mensagens, separando spam de remetentes desconhecidos e a função de call screening, aquela triagem de chamadas. Entendi. É mais um passo. E lembrando, né, o iOS 26 ainda está em beta para desenvolvedores. Exato. O beta público deve sair em julho e a versão final mesmo só lá para a primavera aqui no Brasil, junto com os novos iPhones 17. Agora, vamos para um tema mais, digamos, pesado. Economia e política internacional. O Malcolm Owen, escrevendo no Apple Insider, fala sobre um anúncio do presidente Donald Trump. Parece que teve avanço num acordo comercial com a China. Teve um anúncio. Sim. Mas os termos que o Trump mencionou... Bom, eles parecem meio complicados, especialmente para as empresas dos Estados Unidos. Complicados como? O que ele falou? Então, segundo a reportagem, os termos incluiriam tarifas bem altas, tipo 55% para produtos importados pelos Estados Unidos vindos da China. Em contrapartida, as tarifas para importações chinesas vindas dos Estados Unidos seriam de 10%. Nossa, 55%?
Isso é muito mais alto que antes, não é? Bem mais alto. A análise da fonte sugere que isso pode ser pior do que a situação antes da guerra tarifária, quando as tarifas eram em torno de 15%. Na prática, significa que empresas que dependem de importações da China, como a Apple, pagariam muito mais caro. E, claro, isso pode acabar chegando no consumidor. E isso num contexto que já estava tenso, né? A China tinha restringido a exportação de terras raras. Exatamente, isso afeta muito a produção de eletrônicos. A própria Apple, segundo a matéria, já estaria prevendo um impacto financeiro considerável, tipo, perda de receita na casa dos 900 milhões de dólares neste trimestre por causa das tarifas, além de possíveis atrasos. Atrasos tipo... O lançamento do Apple Intelligence na China, por exemplo, poderia ser afetado. E a data para esse acordo realmente entrar em vigor ainda é incerta. É uma situação bem delicada. Uma corte de apelações lá nos Estados Unidos decidiu manter essas tarifas do Trump em vigor, pelo menos por enquanto. Pois é, a Corte de Apelações para o Circuito Federal marcou a próxima audiência só para 31 de julho. Então até lá nada muda. Basicamente isso. Significa que as tarifas atuais continuam valendo por no mínimo mais uns 2 meses. A pressão sobre as empresas que importam continua. A Casa Branca, segundo a fonte, não comentou essa decisão da Corte. Mudando completamente de arena agora, vamos falar de redes sociais, especificamente da plataforma X, o antigo Twitter. O John Brodkin, na Ars Technica, trouxe uma reportagem sobre uma situação meio tensa envolvendo Elon Musk e anunciantes. A Verizon, por exemplo... Sim, a história é que a Verizon teria concordado em gastar tipo 10 milhões de dólares em anúncios na X. Mas, olha só, isso teria acontecido depois de uma suposta ameaça de processo vinda do próprio Musk. Ameaça de processo? Por quê? Aparentemente, Musk teria ameaçado processar empresas que pararam ou diminuíram muito os anúncios na plataforma depois que ele comprou. Ele estaria alegando que era um boicote ilegal. Uau! E funcionou com outras empresas também? A matéria da Ars Technica indica que sim. Pelo menos umas 6 empresas, incluindo a Ralph Lauren, teriam voltado a anunciar ou fechado acordos sob pressão. A Twitch, que é da Amazon, também fez um acordo e foi retirada de um processo. Parece que rolou até negociação envolvendo o CEO da Amazon, o Andy Jassy. Que situação? E quem não cedeu? Bom, a Lego e o Pinterest, por exemplo, teriam sido processadas depois de recusarem as demandas de voltar a anunciar nos níveis anteriores. Mostra uma tática bem agressiva do Musk para tentar recuperar a receita de publicidade, né? Que caiu bastante depois da compra e das mudanças na moderação de conteúdo. Agora, vamos trazer a conversa aqui para o Brasil. O Lucas Lucena, lá no UOL Tilt, está acompanhando uma discussão importante no Supremo Tribunal Federal, o STF. Parece que tem maioria se formando para aumentar a responsabilidade das plataformas digitais, né? Tem sim. O placar parcial está 5-1, indicando uma tendência para aumentar essa responsabilidade sobre o conteúdo que os usuários postam. E o ponto-chave é que essa responsabilidade poderia vir antes mesmo de uma ordem judicial, dependendo do caso. Mas a lei atual não exige ordem judicial, o Marco Civil da Internet. Exige. O artigo 19 do Marco Civil diz exatamente isso. A plataforma só é responsabilizada se não remover o conteúdo depois de receber uma ordem judicial específica. O que o STF está julgando é justamente a constitucionalidade desse artigo. E quais são as propostas na mesa? Pelo que entendi, tem visões diferentes entre os ministros. Exato. Tem ministros como Fux e Toffoli que defendem que o artigo 19 é inconstitucional. Para eles, as plataformas deveriam agir proativamente por conta própria para remover conteúdos claramente ilícitos, como discurso de ódio, racismo, pedofilia, sem precisar esperar a ordem judicial. Entendi. E os outros? Artigo parcialmente inconstitucional. A remoção seria necessária após uma notificação ou de forma proativa só para crimes muito graves, tipo pornografia infantil, terrorismo ou incitação a golpe de Estado. Eles também sugerem relatórios anuais das plataformas. E teve um voto contra essa tendência, né? Sim, o ministro André Mendonça votou diferente. Ele defende manter o artigo 19 como está hoje. Ou seja, a responsabilidade só viria depois de descumprir uma ordem judicial. Para ele, remover perfis sem ordem seria inconstitucional, exceto talvez para fakes ou robôs. A votação ainda não acabou, certo? Não, foi suspensa. Faltam 5 ministros votarem ainda.
mas já sinaliza uma possível mudança bem grande na forma como a moderação de conteúdo funciona online aqui no Brasil. É algo para ficar de olho. Saindo do mundo digital e indo para a inovação em materiais de construção, uma notícia interessante que veio do Jornal da USP, divulgada pelo Gizmodo Brasil. Pesquisadores da USP desenvolveram um cimento ecológico. É isso mesmo. É isso mesmo. Um cimento diferente que usa fibras vegetais e óxido de magnésio na composição, e o mais legal é o aspecto ecológico dele. O que ele tem de ecológico? Olha que interessante. Durante o processo de cura, que eles chamam de carbonatação, esse cimento absorve dióxido de carbono, o CO2 da atmosfera. E não é pouco não, cerca de 100 quilos de CO2 por metro cúbico de cimento. Caramba! E como isso funciona? E as fibras vegetais? O Portland. Isso ajuda a preservar melhor as fibras vegetais que reforçam o material. E nesse processo de cura por carbonatação, o CO2 reage com o magnésio, formando carbonatos de magnésio. Isso preenche os poros, aumenta a densidade e, de quebra, sequestra o carbono. Fantástico. E ele é resistente? Segundo a pesquisa, ele é até mais durável e resistente que o cimento tradicional. E ainda tem um potencial enorme aqui no Brasil, né? Pensaram em usar o CO2 que sobra da produção de etanol, principalmente em São Paulo, imagina só, transformar um resíduo da indústria de etanol em material de construção que ainda ajuda o meio ambiente. São Paulo produz milhões de toneladas de CO2 por ano nessa indústria. Seria incrível. Com certeza. Quais os próximos passos para essa tecnologia? Agora eles precisam testar em maior escala, né? Ver como funciona na prática em construções maiores e, claro, fazer o estudo de viabilidade econômica, para ver se o custo compensa. Mas é uma pesquisa muito promissora. Da construção sustentável para comida sustentável. O Joshua Hawkins, no BDR, trouxe a notícia de que salmão cultivado em laboratório começou a ser servido num restaurante lá nos Estados Unidos. Chegou a hora da carne de laboratório. Parece que sim, pelo menos para o salmão. Um restaurante chamado Can, em Portland, no Oregon, está oferecendo o produto. Começou em noites selecionadas, mas a ideia é que passe a ser servido diariamente. E esse salmão é seguro? Já foi aprovado? Sim, o produto é da empresa Wild Type e já recebeu o sinal verde do FDA, que é a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, tipo a nossa Anvisa. É um passo bem importante para essa indústria. Com certeza. Ver um produto desse saindo do laboratório e indo para o cardápio de um restaurante é um marco. Exato, e a Wild Type já tem planos de expandir para mais 4 restaurantes nos próximos meses. Isso mostra que o mercado de carnes cultivadas está crescendo. Já tem petisco para cachorro, carne sendo servida em outros lugares do mundo. É uma alternativa interessante pensando na sustentabilidade, né? Para ter frutos do mar sem todo o impacto ambiental da pesca tradicional. Sem dúvida. É uma área que está avançando rápido e pode mudar bastante a forma como a gente se alimenta no futuro. E para a gente fechar, uma notícia do mundo farmacêutico e da biotecnologia, vinda do Semaphore. A Novo Nordisk, aquela gigante farmacêutica, fechou um acordo bem grande com uma startup chamada Deep Apple Therapeutics. Um acordo bem expressivo mesmo, pode chegar a 812 milhões de dólares. E o interessante é que a Deep Apple Therapeutics usa inteligência artificial para descobrir novos medicamentos. E há na descoberta de remédios. E qual o objetivo desse acordo especificamente? O foco é desenvolver um tratamento oral, ou seja, em comprimido, para perda de peso e também para saúde cardíaca. E o ponto-chave é que eles querem um mecanismo de ação diferente dos remédios injetáveis que estão bombando agora, como o Ozempic e o Wegovy, que são baseados em GLP-1. Então eles estão buscando a próxima geração desses tratamentos, usando IA para isso. Exatamente. A ideia é usar a IA da Deep Apple para encontrar novos alvos biológicos, outras formas de atacar o problema da obesidade e das doenças cardíacas, talvez assim consigam evitar alguns efeitos colaterais dos remédios atuais ou os problemas de falta de estoque que a gente tem visto. Faz sentido. É uma aposta estratégica da Novo Nordisk para se manter na liderança desse mercado, que é gigantesco, né? Vale bilhões. Bilhões. Estima-se em 150 bilhões de dólares. E esse acordo vem num momento de competição acirrada, com outras farmacêuticas correndo atrás, e também de algumas mudanças na própria Novo Nordisk, com saída de CEO recente e pressão de investidores.
Então, é a Novo Nordisk usando a IA para tentar garantir o futuro dela nesse mercado. Isso. É parte de uma série de parcerias que eles têm feito com empresas de biotecnologia e IA. Uma aposta clara em inovação para continuar na frente. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!